necessário para a vida dela, mas porque a mídia influencia, a sociedade que nós estamos vivendo influencia a pessoa a consumir cada vez mais e mais e mais. Existe um filme, é uma coisa que eu aprendi, que é quando você vai citar alguma frase que não é sua, você tem que citar a fonte e ser honesto. A frase que eu vou dizer agora não é minha, então eu tenho que citar a fonte. Eu não sei se vocês conhecem, não sei se é o hábito dos irmãos assistirem filme, irmãos meu um filme antigo de 1999 chamado Clube da Luta. Durante o filme, um dos personagens ele cita o consumismo e ele fala assim: somos levados a comprar coisas de que não precisamos, a sermos estrelas do rock, o que não somos, justamente para dar prazer ao nosso corpo. Só para isso. O materialismo, na verdade, aí agora eu volto para a revista, ele é isso, é a cultura do prazer. Só para dizer para o outro que eu tenho. E a gente vê, né, pelo menos algumas situações onde pessoas às vezes se endividam de forma sem necessidade, somente para dizer para o do lado: eu tenho. Não, você não tem. Aí mais uma vez a frase desse filme: as coisas que você possui acabam te possuindo. Ou seja, aquilo que era para você ser o dono acaba se tornando o seu dono. Você se torna escravo do materialismo. Então as coisas vão pouco a pouco assumindo tanta importância que os relacionamentos têm ficado enfraquecidos, como o caso do chefe de família que se preocupa em trabalhar demasiadamente para dar o melhor conforto para os da sua casa e em contrapartida se esquece de dar tempo. Ou seja, isso aqui é uma coisa contraditória, né? A pessoa trabalha, se desgasta, fica muito tempo no trabalho, não porque eu quero dar a melhor educação para os meus filhos, eu quero dar conforto para a minha família, não sei o quê. Só que ele não está vivendo com uma família. Quer dizer, a intenção é beneficiar a família, mas em contrapartida ele está perdendo essa família. E muitas vezes, quando ele vai ver, a filha que era uma criança já está uma adolescente, daqui a pouco já está adulta, e ele nem viu a pessoa crescer. Isso acontece, né? Eu não tenho família nesse sentido, filho, esposa, então eu não sei como é. Eu não sei se alguém aqui já viu essa experiência ou conhece pessoas que já viram essa experiência. A gente costuma ver isso muito também em exemplos como esse da revista, ou então em alguma novela, alguma coisa que passa em televisão. A pessoa que se dedica demasiadamente a uma profissão e não vê a família. Isso não é só a profissão, trabalho, não, há tudo. Até mesmo um serviço da igreja. Se você coloca tudo acima da sua família, isso também não é bom. Porque o próprio Deus, através de Paulo, através dos seus discípulos, né, através do discípulo de Jesus, vai nos instruir a que você primeiro tem que cuidar da sua casa. O próprio Paulo fala para Timóteo mesmo: aquele que não sabe cuidar da sua família, não pode também cuidar da casa de Deus. Então, tempero. Isso é uma palavra que eu gosto muito. A gente tem que ter equilíbrio, né, em tudo que a gente faz. Na lição de hoje, vamos refletir sobre a mordomia dos bens materiais. Queremos que a nossa casa, o nosso carro e outros bens não são muito bem-vindos para o conforto. Aliás, são muito bem-vindos para o conforto. No entanto, deve-se prestar atenção para o apego e a dependência que isso pode causar, transformando o indivíduo em um avarento. Assim, os bens materiais não são maus em si mesmos, mas sim um apego inflexível a eles. Então, como eu falei no equilíbrio, se a gente também começar a demonizar tudo, daqui a pouco você também vai entrar num outro extremo que também não é necessário. Então eu não vou ter nada. Não ter nada, viver aí a vida. Não, também não é assim. Porque não é que você não possa ter, como foi dito aqui, os bens materiais em si não são maus. O problema é quando eu me deixo dominar, né? Deus falou para Caim: o pecado já na porta do seu coração. Eu já sei qual é o tempo do seu coração, mas cabe a você dominar. Então às vezes fica muito jogando as coisas para o outro, ou para Deus, ou para o diabo. Não, é você.
Você é que tem que dominar as suas tentações. E ninguém é tentado naquilo que não pode cair. Né? Você só é tentado naquilo que realmente você tem fraqueza. Muitas fraquezas que eu não tenho, o outro irmão pode ter, outras fraquezas que o irmão não tem, eu posso ter. Então eu vou ser tentado naquilo que eu posso vir a cair. E aí vai caber a mim me dominar com relação a isso. Pode ser bens materiais, pode ser diversas coisas. Nem sempre uma tentação para uma pessoa é a mesma para outra. Às vezes fala, meu Deus, mas como que o fulano foi cair naquilo dali? Porque para ele aquilo ali é tentação, não é para você. Então, uma outra coisa da generosidade é o não julgamento precipitado. Não basear a espiritualidade do outro na sua espiritualidade. Porque você é um indivíduo, como foi falado aqui, ele é outro. E Deus vai saber tratar com cada um de nós. Aí entra o que eu acabei de dizer agora, saber resistir. Será que eu sei de fato resistir àquilo na qual eu sou tentado, aquilo na qual eu posso fracassar ou fraquejar? Então, em 1 Coríntios 12:31 também fala sobre isso, quando Paulo me dá um conselho: olha, eu peço a vocês que peçam a Deus os melhores dons. Qual é a forma melhor que nós temos para resistir às tentações? Buscar força naquele que pode nos dar força espiritual, que é Deus. Então, se eu perceber que um bem material, que algo que eu lutei para conseguir e obtive, está se tornando um empecilho para a minha vida, eu devo pedir a Deus força e também procurar me policiar com relação a tudo aí. Eu preciso tanto de tal coisa, porque isso aqui vai me ajudar a fazer outras coisas. Aí você batalha e consegue. Digne ao trabalhador de seu salário, você batalhou e você conseguiu. Só que uma vez que você obteve aquilo que você queria, você já não faz mais aquilo para o qual você disse que ia fazer. Já não usa mais aquilo para o que você, a princípio, disse que usaria para fazer, e aí acaba mudando a situação. E aí você fica aprisionado naquilo dali, e quando vê, a sua vida se tornou só aquele bem material. Esse que é o problema que a revista está trabalhando aqui. Essas são algumas das tentações que você pode ter com relação a algo que você passa a possuir. Uma palavra do mestre muito bonita que eu gosto: a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Ele diz isso em Lucas, pouco depois que ele conta a parábola do homem que tinha muitos celeiros. Quem lembra dessa passagem? Alguém lembra? Do homem que tinha muitos bens para muitos dias. Vai ser citado isso aqui na revista também. E aí os meus celeiros são pequenos, eu preciso construir um maior para colocar todos os meus bens. E no final das contas ele acaba ouvindo uma palavra de Deus, e aí depois que Jesus termina essa palavra, ele fala essa frase: que a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Você pode ter muitas coisas, mas a sua vida não está naquilo ali, ou não deveria estar. Então, as tentações são camufladas para nós naquilo que nos dá prazer e conforto. Elas se apresentam para nós como descanso daquilo que é a nossa obrigação e dever. Somente com o discernimento espiritual, por meio da reflexão na palavra e da oração, podemos encontrar o escape e vencer a artimanha do inimigo. Bom, é muito fácil deixar que as coisas materiais dominem nossa vida. Diariamente, somos bombardeados pela mídia com propagandas prometendo felicidade em produtos que nem sempre podemos ou precisamos comprar. Mas de onde eu me lembrei da frase do filme que eu já citei. Nem sempre o que você vê na televisão, de fato, você precisa. Tem que refletir. Fim de ano, como é que nós estamos vivendo um período aí meio diferente, né? Desde o ano passado, mas é muito comum no final de ano, época de Natal, as pessoas começarem a correr para comprar coisas que chega janeiro, é o famoso vermelho, né? Todo mundo vermelho, porque fez dívidas para comprar coisas que não precisavam e que às vezes compram, usa uma vez, depois deixa no canto da casa, passa um tempo, meses, a pessoa olha para aquilo e fala:
É assim que eu compro meu filho. Porque foi levado àquilo. Viu uma propaganda bonita e teve um grande vendedor midiático, ele já falecido, que ele não vendia produtos, ele vendia sonhos. Steve Jobs foi o cofundador da Apple. Um dos grandes motivos da Apple fazer sucesso, e as pessoas até hoje compram, e são produtos caros, extremamente caros, é porque a forma como ele apresentava os produtos não era assim, ele não estava apresentando para você um iPhone. Ele não apresentava para você um microcomputador ou um laptop. Ele fazia a coisa de uma maneira como que as pessoas que estavam ouvindo, aquilo fosse necessário para a vida delas. Extremamente necessário. Ele era um vendedor. Então ele não vendia produto, ele vendia sonhos. E é isso que leva muitas pessoas a consumirem, a comprarem coisas que depois ela vê que não tem necessidade. Comprar um produto extremamente caro por causa de uma marca, porque a pessoa a qual fez a propaganda me vendeu um sonho. E eu comprei o sonho que ela me vendeu, não o produto. Que às vezes não é um produto nem tão bom assim. E é caro por causa de uma marca. E você se endivida por causa disso. E aí você vê como todas as vezes o ser humano pode se endividar por causa de uma maçã. Assim, muitos são levados pela roda do consumo para logo em seguida, insatisfeitos, desejarem algo mais. Sempre que a nossa alma está em falta, nada que você tiver vai ser suficiente para você. Nada. Você vai comprar uma coisa, vai te dar um certo prazer por um curto período de tempo, vai passar, você vai ter que comprar outra coisa, e depois outra, e depois outra, e depois outra, e depois outra, naquele buraco negro do seu coração, de uma tentativa de sempre ficar feliz, sempre ficar satisfeito, e não vai ficar. A única forma de nos livrarmos disso é aprendermos a dar valor ao que realmente tem valor. Existem coisas que têm preço, e existem coisas que têm valor. Infelizmente o mundo tem comprado só o que tem preço, como se o preço fosse semelhante ao valor. Por exemplo, a minha vida com saúde, eu estar de pé aqui falando com vocês, graças a Deus, sem nenhum sintoma, já duplamente vacinado, já estou menos da vida, graças a Deus. Isso tem valor. Agora às vezes está vestido com uma roupa cara, de uma marca, é só o que tem preço, que pode ser deteriorado, eu posso perder, alguém pode me tomar, alguém pode me roubar, entende? Mais uma vez, palavra do mestre: não põe o coração naquilo onde os ladrões podem minar e roubar, mas tenham o seu tesouro no céu, onde os ladrões não podem minar, não podem roubar, onde não há traça, lá é que deve estar o seu coração. E ele termina dizendo: aonde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então, mesmo que eu não seja onisciente como Deus, mas o próprio Mestre Jesus nos dá algumas pistas de a gente conseguir identificar no outro aonde está o coração dele, porque ele disse que você conhece uma árvore pelo fruto. Não é julgamento não, tá? Não confunda uma coisa com a outra. Ah, mas Jesus falou não julgueis, são assuntos diferentes. Tanto é que são lições diferentes, ele está falando de sermões diferentes. Aprenda a dividir o que Jesus está falando. Quando ele fala que pelo fruto você conhece a árvore, ele não está falando de julgamento. O texto de julgamento é outra coisa. Ele está falando somente que, na hipocrisia dos fariseus, na verdade, que ele estava falando. Homens que pareciam ser de Deus, homens que pareciam ser santos, mas o fruto deles dizia ao contrário. É disso que ele está falando. Então, quando a gente for ler a Bíblia, tem que ler com cuidado para você não misturar as lições, achar que uma coisa é uma, e daqui a pouco você faz um bolo aí e não consegue entender nada, ou entende errado. Então, guardar ou doar. Um problema também que muitas pessoas têm: acumulam coisas dentro de casa que não tem uso, que estão em bom estado, mas também não dá para usar. Não doa. E às vezes até bem, né? Não doa, que poderia, mas às vezes até bem. Então há um desejo da parte de Deus expresso nas Escrituras, mostrando que Ele deseja bem mais dos seus filhos do que simplesmente escapar da tentação do materialismo.
Deus deseja que experimentemos uma alegria verdadeira, lembrando das palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar ou doar do que em receber. Essa é uma palavra, única palavra direcionada à pessoa de Cristo, que não está nos evangelhos. Você pode ler os 4 evangelhos, você não vai achar essa palavra em lugar nenhum. Ela só é citada em Atos 20:35, como tendo sido dita por Jesus. Mas por que isso? Como assim uma palavra de Jesus citada somente em Atos e a gente não encontra ela nos evangelhos? Jesus não falou isso? Não é isso não. É porque muitas coisas que ele falou não ficaram registradas nos evangelhos, em nenhum dos 4. Eu vou citar agora João. João diz assim no final do seu evangelho: olha, há muitas outras coisas que Jesus falou e que não ficaram registradas nesse livro. Naquele caso, João está falando do seu evangelho. Muitas coisas. E aí ele diz: creio eu que se fosse registrado tudo o que Jesus falou, tudo o que Jesus fez, não caberia nos livros do mundo todo. Ou seja, muitas coisas que o nosso mestre fez nós não sabemos. Essa frase aqui, ó, segundo os apóstolos, Jesus falou isso, não está nos evangelhos. Mas se os apóstolos disseram, então ele disse de fato que melhor coisa é dar do que receber. A generosidade e o egoísmo não podem coexistir. Temos o exemplo das igrejas da Macedônia, que estavam passando necessidade, e aí no primeiro momento poderia parecer que os membros não estivessem dispostos a doar. Eu vou pedir colaboração de vocês me ajudarem, para eu não ficar falando sozinho. Eu vou pedir a alguém que leia 2 Coríntios 8, de 1 a 7. A pessoa pode se candidatar a ler, tá? É 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1 até o 7. Pode ler? Pode? Vou na versão King James, tá? Muito boa, King James. Agora, irmãos, desejo que tenhais pleno conhecimento da graça de Deus, que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Porquanto posso dar testemunho de que contribuíram de livre vontade na medida dos seus bens, e até mesmo acima disso, pois não solicitaram com muita insistência o privilégio de participar da assistência em favor dos santos, e não simplesmente fizeram o que esperavam, mas primeiramente deram a si mesmo ao Senhor e a nós pela vontade de Deus, de tal maneira que pedimos a Tito que, assim como já havia começado, semelhantemente completasse a expressão de graça da vossa parte. Todavia, assim como tendes transbordado em tudo, em fé, em palavra, em conhecimento e em toda dedicação e no amor que temos despertados em vós, vejo que igualmente transbordeis nesse privilégio de contribuir. 1 a 7? Não, tá, isso mesmo. Então você vê aqui no texto que Paulo, ele fala de uma palavra que eu quero destacar: extrema pobreza das igrejas da Macedônia. Não era uma pobreza assim, mais ou menos, não, é extrema pobreza. E o que essa igreja fez? Quer saber? Nós não temos nem para nós, que Deus nos ajude. Não, pelo contrário, da sua extrema pobreza eles tiraram até mais do que podiam para doar a outras igrejas. Isso é uma coisa que a gente vê também na vida. Quanto mais rico, às vezes, tá? Não generalizo, mas quanto mais rico, menos ajuda os outros. E às vezes a pessoa, quanto mais dificuldade tem, mais ela ajuda. A igreja aqui, essa, protagonizou um exemplo disso no dia 10 de janeiro, ou aliás, a partir do dia 10 de janeiro. Eu me lembro dessa data porque eu estava indo trabalhar, eu trabalho à noite, e nós chegamos no trabalho 1h da manhã, porque foi aquela noite que choveu muito forte aqui em Três Rios,
na qual muitas pessoas perderam as casas. Vocês lembram disso? Qual outro tempo a igreja que ajudou? Ajudaram até um amigo, né? Falei para o Toruco, para a igreja. Ali foi uma grande demonstração do que as igrejas da Macedônia faziam. Né? Doa um pouco aqui, vai nas casas, foi pegando e fizeram aquele mutirão e ajudaram uns aos outros. Porque o reino de Deus não é só igreja, templo. É lógico que Deus chama cada um para uma determinada área, mas tem coisas que todo mundo pode atuar. Okay? E esse dia 10, eu gravei a data, não tem como esquecer, 10 de janeiro desse ano. Foi um grande exemplo disso daí. Fortes chuvas, muitas pessoas perderam realmente tudo que tinham. Mas Deus usou os seus servos e outras pessoas, não só aqui dessa casa, como outras casas, e até mesmo de religiões diferentes da nossa. Tá? Porque aí, nesse caso, religião, confissão de fé, isso se torna coisa de segundo plano. Na verdade porque o amor ao próximo é o que mais importa nesse momento. Quando perguntaram para Jesus assim, e aí, qual é o maior dos mandamentos? O primeiro é amar a Deus. Né? Ouve Israel, o Senhor nosso Deus, ame o Senhor. Esse é o primeiro. Ame o Senhor de todo o seu coração, sua mente. Isso está registrado em Marcos 12, a partir do versículo 28. O segundo, semelhante a este, é amar o seu próximo. Não há mandamento maior do que esse. Tá? Então, palavras do mestre. Então, como o William leu aqui para a gente, esse texto de 2 Coríntios, Paulo ele fala da extrema pobreza das igrejas da Macedônia e que mesmo naquela situação, eles ficaram felizes em poder ajudar os irmãos de Corinto, embora estivessem vivendo extrema pobreza. Que exemplo de corações generosos transformados pelo poder do Evangelho. Essa atitude dos cristãos da Macedônia está em total contraste com o materialismo egoísta que é constatado hoje na vida de muitos, quando se permitem dominar pelos seus bens materiais, encolhendo suas mãos para a assistência dos desesperados ou desamparados. Então, durante um tempo da minha vida, eu fiquei sem saber como proceder. Aí, uma vez, Deus falou comigo. E eu gosto de explicar sempre isso. Deus falou comigo. As pessoas acham assim, Deus falou comigo, que uma luz resplandeceu na minha frente, uma voz vinda do lado. Não. Deus falou comigo através de uma série de situações, leituras, mensagens, outras pessoas, livros. E aí você junta a ideia e você entende que Deus está fazendo. Equilíbrio. Tudo isso foi resumido numa palavra: equilíbrio. E se para mim, tá? Pode ser que para você seja outra palavra. Equilíbrio. Você precisa ter equilíbrio. Porque eu tenho uma personalidade que é tudo ou nada. Ou é 8 ou é 80. Essa é a minha personalidade. Que não vem o caso falar aqui. Então, por causa da sua personalidade, você precisa trabalhar equilíbrio. Porque nem tudo é tudo ou nada. Nem sempre é 8 ou 80. Nem sempre é preto ou branco. Tem momentos que você precisa estar no meio. E uma das palavras usadas por Deus para me dar equilíbrio foi aquela de Jesus: errai, não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Então você precisa dos dois. Muita Escritura, pouco poder, problema. Muito poder, pouca Escritura, problema. Os dois. Reconhecer a quem pertence. Esse versículo eu gosto muito. Está no Salmo 24, vamos ler ele aqui, já está até na revista. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. O termo do Senhor nos ensina duas coisas. Primeiro, propriedade. E segundo, origem. Outro texto bíblico que às vezes pode causar confusão para algumas pessoas é uma passagem que está na terceira carta de João. Vou usar a tradução mais comum. O mundo jaz no mar. Essa é uma tradução mais comum, né? A tradução mais antiga e tal. Muitas pessoas, às vezes, ao ler esse versículo, interpretam que o mundo, o globo terrestre, o planeta, pertence ao mundo. Não, João escreveu: o mundo jaz no mar. Primeiro, o que é jaz?
né? Conhecer as palavras. Por isso que hoje em dia as traduções têm trazido outras palavras um pouco mais fáceis da pessoa assim que lê já entender. Jaz vem de jazigo, vem de morto. Jazigo, né? A pessoa está. Então, quando João falou mundo jaz maligno, primeiro, o mundo que João se referia não é o globo terrestre, é o sistema corrupto, sistema pecaminoso, o homem decaído da graça. Jaz, ou seja, está morto no maligno. Agora, quando a palavra de Deus vai falar sobre pertencimento, falando aí sim do globo terrestre e dos seres humanos, é isso aqui, do Senhor. Não só a terra, mas também o mundo e os que nele vivem. Ou seja, todo ser humano pertence ao Senhor. Todo ser humano pertence ao Senhor. Todo. Não importa o que ele faça da vida dele, ele pertence ao Senhor. E um dia ele terá que se acertar com o Senhor a quem ele pertence, mesmo que ele não reconheça, porque a soberania de Deus não está sujeita à minha crença. Ele é e pronto. Eu não acredito em Deus. Felicidade para você, é o seu direito, mas ele é independente de você crer ou não. Então todas as pessoas pertencem a ele e um dia terão que se acertar com ele, porque esse texto aqui nos dá, primeira coisa, a propriedade. A terra e todos os seus recursos são de fato do Senhor, sendo ele seu Criador. E o segundo motivo, a segunda lição que tiramos desse versículo: origem. A terra tem sua origem em Deus, e ele a ofereceu ao homem para nela viver, e lhe deixou a incumbência para dela cuidar. Lá atrás, quando Adão foi criado, e aí Deus falou: olha, você não vai ficar aqui à toa, né? Não é à toa, não. Você vai trabalhar, cuidar da terra, vai lavrar a terra, né? Então o trabalho não é maldição. Houve uma maldição depois, mas o trabalho em si não é maldição. Né? Se tornou mais difícil para o homem depois. Então, essa é a sua conversa. Olha, a terra é minha, assim como você, mas eu vou deixar sua responsabilidade. Sendo que você tem que me prestar conta mais tarde. Infelizmente, o homem não soube cuidar da terra, como não sabe até hoje. Entendemos, portanto, que a terra não é nossa. Não obstante, continuamos a desfrutar dela. Tudo que a terra oferece naturalmente ou que nela produzimos não é nosso. É do dono. Aqui entra o princípio da questão do dízimo. Muita gente não entende. Não entende. Aqui. Não pode. Você dá uma parte do que você tem ou do que você produziu ao dono da terra. E se você entende que o dono da terra é Deus, mas Deus não precisa. Deus não precisa, mas não é para ele. É amando o próximo que você demonstra amor a Deus. Mais uma palavra de João, na sua terceira carta também. Alguém diz: amo a Deus, mas odeio seu irmão. Esse alguém é mentiroso. Porque ninguém pode amar a Deus, a quem não vê, se não ama o seu irmão a quem vê. Então, como que eu demonstro amor a Deus? Amor ao meu próximo. Deus não precisa de nada do que eu tenho, até porque nada é meu, já é dele. Como que eu vou dar a alguém aquilo que já pertence a ele? O princípio do dízimo não é isso. Estou devolvendo para Deus, você não está devolvendo nada, porque tudo é dele. É só o princípio de reconhecimento da soberania dele, reconhecimento que o que você possui vem dele, está sob sua administração, modomia é isso também, administração, mas pertence a ele. Então, a esse devolver é simplesmente reconhecer a soberania dele e que você precisa dele e não o contrário. E os recursos são usados para o benefício geral, não só, como o pastor falou no início aqui, próprio, meu, só para mim, só a mim beneficiar. É justo, então, partilhar sempre que possível e necessário. Precisamos nos despertar para a responsabilidade de olhar para o próximo com generosidade. Eu falei há muito tempo atrás aí sobre a diferença de valor e preço, né? E agora aqui,
no número 4, fala que o mais importa é dar valor àquilo que é eterno. E aí sim, nós chegamos naquela palavra de Jesus que eu citei anteriormente, do homem que possuía muitas coisas e que no final das contas ele recebeu uma palavra de Deus. Eu quero ler também esse texto, porque eu sou muito literal e a Bíblia, a escola diz que é bíblica, escola bíblica, escoladora, então ela é bíblica e a gente tem que usar a Bíblia. Lucas 12:16. Como o William já leu uma, alguém mais sente o desejo no coração de ler? Nós vamos ler toda a parábola. São poucos versículos. Capítulo 12, versículo 16 ao 21 de Lucas. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e ainda recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regate. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Amém? Então, ele estava muito preocupado com os seus celeiros, com a sua colheita, e que ele tinha muita coisa. Ele disse para si mesmo, para a sua alma, né? Olha, eu tenho muitas coisas. Ele disse para si mesmo: come, bebe, regala, você tem muitos bens para muitos dias. Então. Mas na mesma noite que ele pensou isso consigo mesmo, Deus falou para ele: louco. Primeira palavra de Deus para essa pessoa: louco, hoje mesmo vão pedir a sua alma. E esses bens todos que você acumulou, para quem será? A herança fica para os filhos, a herança fica para um parente próximo, ou se você não tem parentes próximos, o governo toma conta disso ali. Nada que você acumular nessa terra, você vai levar com você. Volto a repetir: não vamos ter nada na vida? Também não é assim. Enquanto nós estamos aqui, nós precisamos de coisas. O problema não é isso, o problema é o apego àquilo ali, achar que você vai ter aquilo a vida inteira. Não. Se você não fizer um testamento e não deixar para as pessoas, alguém vai tomar conta daquilo ali. E muitas vezes, os seus esforços que você fez, a gente vê isso aí, de herdeiros, né, que herdam impérios, em menos de um ano, acabam com tudo. Às vezes os pais, meu pai levou anos para construir um império, para deixar para os herdeiros, quando eles tomam conta daquilo, como eles não tiveram esforço, né? Não estou aqui culpabilizando ninguém por causa de nascer numa família rica, não é isso? Mas a pessoa não dá valor, só dá preço, aquilo que recebeu, não o valor. Aí acaba em menos de às vezes um ano. Mas é possível, tem pessoas que fazem isso. Então veja, a matemática do apego, a gente já está terminando, nós temos a assembleia hoje. A matemática do apego aos bens é ganância mais avareza mais vaidade igual insatisfação. A pessoa que tem ganância, que é avarenta e só é vaidoso, tudo que ela possuir nunca vai satisfazer, sempre vai estar aquele vazio no coração. Essa é a matemática de pessoas que têm um relacionamento assim com bens materiais. Tá? Com uma atitude assim, seus olhos se fecham para a realidade espiritual que rege a existência humana. Este é um bom momento para você refletir sobre a eternidade. Agora nós vamos ler aqui palavras de um homem que teve muito dinheiro. Há algumas pessoas que dizem que ainda não se sabe ao certo quanto de fato de riqueza Salomão acumulou. Salomão adverte sobre a brevidade da vida e nos estimula a fazer tudo o que for necessário nessa vida para abençoar a vida das pessoas. Faça bem feita qualquer coisa que você tiver de fazer. Depois da morte, para onde você vai, não se pode fazer planos, nem trabalhar, nem aprender, nem ganhar novos conhecimentos. Você deixou registrado
em Eclesiastes 9:10. Então, o livro de Eclesiastes é um livro reflexivo, né? Palavras de Salomão, filho de Davi, que foi sendo rei de Jerusalém. Ele já começa dizendo vaidade, tudo é vaidade. Ele viu que todo aquele conhecimento que ele adquiriu, todo o dinheiro, a riqueza, né, que ele adquiriu, no fim, sem o sentido real da vida, sem um relacionamento mais profundo com Deus, era correr atrás do vento. Outras traduções não falam correr atrás do vento, só que eu não me recordo dela. Era uma coisa inútil. Vaidade. No fim das contas, tudo é por vaidade. A nossa beleza física, nosso porte atlético, hoje, um dia vai deixar de existir. É verdade. Tudo é passageiro. Mas a vida é eterna, né? O relacionamento profundo com Deus, isso sim é que não vai passar. Então nós temos que aprender a dar importância àquilo que é eterno, aquilo que de fato nós vamos levar quando passarmos deste estado que nós estamos para outro estado. Isso tudo que a gente vive hoje e somos hoje é passageiro, né? Esse corpo que eu possuo hoje não é eterno, ele vai sofrer transformação. Vocês se lembram qual a transformação que o nosso corpo vai sofrer? A Bíblia fala sobre isso. Nosso corpo é chamado hoje de corpo corruptível. Lembra dessas palavras? Então o nosso corpo vai sofrer uma transformação para se tornar um corpo incorruptível. Palavras difíceis, né? Mas é. Ou seja, mais fácil, nosso corpo hoje ele possui corrupção e vamos ser transformados em um que não possui corrupção. Pronto, é simplesmente isso. Assim como Jesus, quando foi ressuscitado dos mortos, e nele nós também seremos ressuscitados, assim como o corpo dele sofreu aquela transformação, que a gente vê que quando ele é ressuscitado dos mortos, o corpo dele já não é o mesmo que foi pregado no madeiro. Assim será conosco também, porque assim como ele é, nós seremos. Amém? Vamos concluir então? Se você for fiel, Deus o tornará rico. Esse pensamento tem sido chamado de Evangelho da Prosperidade. Sua mensagem é: siga a Deus e Ele o enriquecerá com bens materiais. No entanto, relacionar o Evangelho à riqueza material é uma ênfase equivocada. Lembre-se da generosidade dos crentes da Macedônia, o irmão William deu para nós, que mesmo em meio à extrema pobreza, decidiram contribuir generosamente para a obra missionária, mostrando claramente alguns princípios contrários à ideia do Evangelho da Prosperidade. O fato de eles doarem não os tornou mais ricos, mas focaram naquilo que era eterno, a salvação das pessoas. Então, esse Evangelho da troca, né, se doar isso aquilo para uma determinada instituição religiosa, Deus vai te dar o dobro daquilo que tinha. Mentira. Deus não ensinou isso? Deus ele tem compromisso, aprende. Deus tem compromisso com a palavra que sai da sua boca, não do que os homens dizem em nome dele. Vamos analisar. Deus falou realmente isso? Tem algum lugar escrito, registrado? Não, não tem. Então, você está comprando vento e vai colher tempestade, como está escrito em Neemias, um desses profetas. Você está colhendo vento, né? E está plantando vento e vai colher tempestade. Isso é uma palavra bíblica, isso não é ditado popular. Para pensar em agir, qual é a melhor maneira de vencer o egoísmo e ser um mordomo fiel e generoso? Aqui é só para você pensar. Você se vê capaz de partilhar um bem com algum necessitado? Que tal investir na salvação das pessoas? Existem muitas maneiras de usar os nossos bens materiais, recursos financeiros. Vários. Há muitos programas missionários, ou não, mas que levam a palavra de Deus a lugares onde você não pode ir fisicamente, e você fazer uma contribuição financeira mensalmente àquele trabalho é uma forma também de usar os seus bens materiais para a glória de Deus. Você não tem como ir fisicamente, mas você pode ir em espírito, através da sua ação, e Deus vê e considera da mesma maneira, porque a intenção é que faz com que Deus aceite ou não as nossas ofertas.
fato de Deus ter aceitado a oferta de Caim, aliás, de Abel, e não a de Caim, não é por causa do que um ofereceu, outro não, porque Caim não é nada disso. Para Deus não fazia importância o que ele estava oferecendo, mas como ele estava oferecendo. O negócio ali era no coração. Porque Caim ofereceu frutos da terra, nada a ver. Olha com isso daí, nada a ver. Vamos ler a Bíblia aqui. Era o coração, era a intenção dele que não era honesta diante de Deus. Tá? Então, nós estamos vendo aí alguns problemas passando no mundo, né? Fora a Covid-19, outros problemas, conflitos em países onde a intolerância religiosa, aquilo realmente é intolerância religiosa, não tem liberado e levando pessoas à morte física, né? Pessoas a ficarem desesperadas tentando fugir do país sem conseguir. Então nossas orações têm que estar direcionadas também a essas pessoas. Vou pedir aos irmãos que fiquem em pé para nós fazermos a nossa oração. Graças a Deus que nós temos terminado o que preciso. Amém. Passar a palavra para o pastor, para nós vamos concluir. Deus Pai Todo-Poderoso, amém. Nós elevamos a nossa voz ao Senhor que está dentro de nós. Como diz a palavra, o Espírito de Deus habita em nós. E nós te agradecemos por isso, porque nós não recebemos um espírito de escravidão para vivermos atemorizados, mas nós recebemos o espírito de adoção pelo qual nós clamamos, Abba, Pai. E esse mesmo espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém. Romanos capítulo 8. E em nome de Jesus que nós oramos, porque o sangue dele testifica a nossa forma. Foi através do sangue e do nome, do sacrifício dele, que hoje nós podemos estar aqui falando com o Senhor, lendo as Escrituras, estudando e aprendendo. Ele é o nosso mestre, ele é o nosso Senhor, a ele nós devemos seguir e termos ele como nosso exemplo. Estamos numa escola bíblica discipuladora e somos discípulos de Jesus. Ele é o nosso mestre. Então nós te agradecemos e pedimos, Senhor, que as suas mãos estejam sobre essas vidas que estão nesses países dominados por uma religião que não tem tolerância com nada. Ou é o que eles querem ou você morre. O Senhor tem misericórdia daquelas vidas. Todas as pessoas que estão sobre aquela aflição e pessoas que creem no Senhor como Salvador, que estão também naquela situação de sítio, que as suas mãos tenham sobre elas. E sobre nós aqui no nosso país também, há alguns rumores de algumas coisas que podem vir a acontecer no nosso país, recente, coisas que estão perto, não sabemos se tornarão reais ou não, mas nós também temos que olhar para o nosso país, olhar para o mundo, orar pelos que estão aflitos no mundo, mas sem esquecer também da nossa nação, porque se a nossa terra tiver paz, nós também teremos paz que nos está dirigindo dentro de nós. Então nós te agradecemos por tudo, e que o Senhor esteja direcionando também a vida do pastor agora, e tudo que for feito e falado, aqui as decisões que foram tomadas, que sejam direcionadas pelo teu Espírito. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos, agradecemos a Ele pela presença de você que está conosco, acompanhando a Escola Bíblica Discipuladora através do Facebook da Cibaprim. Deus abençoe grandemente a sua vida. Foi mais uma missão transmitida, proclamada, uma missão desafiadora que nos chama realmente a viver a nossa vida para a integral adoração ao Senhor. Tudo que temos e somos, né? O Senhor complete essa palavra em cada coração. Agradecemos ao Diogo, agradecemos a atenção dos irmãos que estão aqui. Que Deus dê uma tarde abençoada para você. Logo mais à noite temos a celebração a partir das 19 horas. Você pode estar conosco, tanto na transmissão quanto presencial, se desejar estar conosco. Deus abençoe grandemente a sua vida e que nós possamos continuar nessa disposição de servir a Deus e, acima de tudo, como Deus falou lá no final, clamarmos ao Senhor pela nossa nação também, pelo Brasil e pelo mundo. Deus te abençoe. Pai de amor, te agradecemos por esse encontro espiritual, por essa celebração desta manhã da Escola Bíblica Discipuladora, por essas vidas que aqui estão, também que estamos acompanhando. Que a tua graça os acompanhe e fortaleça, a nossa súplica, a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, querido. Graça, misericórdia e paz.